Ei, empresário! Ei, RH! Quer valorizar sua equipe de verdade? O cartão RV Mais Saúde é a solução completa. Invista em quem faz sua empresa crescer. Cartão RV Mais Saúde, contrate agora. 0800 340 9800. Olá, está começando mais um programa Imagine. É a Igreja Batista Imagine na sua casa, trazendo o manifestar dos céus para que você e sua família experimentem aquilo que Deus reservou para vocês. Nessa edição você vai acompanhar como foram os últimos dias aqui na Igreja Batista Imagine. Tivemos encontro com Deus, batismo nas águas, todos os cultos acontecendo normalmente e Deus se fez presente. E é claro que esse Deus que está aqui nesta casa também quer alcançar a sua casa. Então abra o seu coração, porque com certeza este é o momento para você receber mais de Deus. O batismo nas águas é aquele momento onde os novos irmãos chegam a esta casa, onde eles reconhecem publicamente a decisão por Cristo. E como é lindo viver esse momento. Aqui, na Igreja Batista Imagine, esse é um tempo de festa, onde cada um dos novos irmãos são recebidos com muita alegria, com muita festa e com muito amor, porque esta é uma família que é cheia da presença de Deus e que recebe todos aqueles que estão prontos para aquilo que Deus tem para nós. No último final de semana, nós tivemos também a primeira edição do Encontro com Deus de 2026. O Encontro com Deus é um tempo onde nós separamos para uma imersão na presença do Senhor. Ali, em torno de 100 vidas estão imersas, desfrutando do manifestar do Pai, que é presente desde o início. O encontro começa na sexta-noite e vai até o domingo à tarde. E em cada momento, em cada minuto, nós percebemos o toque do Senhor, a presença do Pai e o doce manifestar do Espírito Santo. Confira como foi esse último encontro. Quanto mais nós pecamos, mais nós nos tornamos parecidos com o autor do pecado. Ter vindo foi a melhor escolha que eu fiz, porque aqui eu aprendi a pegar o espelho assim, olhar para os meus pecados e ver o quão pequena eu sou, perto da grandiosidade que Deus é e perto de tudo que Ele ainda tem para fazer na minha vida. Eu não te troco por nada. Porque a lei do Espírito e da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Hoje é sua morada. Nós somos uma igreja que ninguém pode parar. Nós vamos ganhar essa cidade, uma igreja para servir as nações. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Olá, Imagine, Deus abençoe a sua vida. 2026 já começou. Eu estou no primeiro encontro com Deus do ano de 2026. E até o mês de dezembro, todo mês, nós teremos esse encontro com Deus. O próximo será para crianças de 8 até 13 anos e você pode enviar o seu filho, você pai, você mãe, pode participar do encontro com Deus no ano de 2026. Você não tem ideia do que Deus está fazendo nesse primeiro encontro, do que Ele vai fazer em 2026 aqui nesse lugar. Então eu quero incentivar você, que é a ovelha da Imagine, a participar do encontro com Deus, porque o encontro com Deus é tremendo. Existem semanas em que vencemos no monte,
e depois quase desistimos no deserto. E não é porque Deus falhou, mas é porque uma voz errada falou alto demais. Elias viu o fogo cair do céu, mas quase caiu por causa de uma mensagem. Talvez ninguém esteja te ameaçando, mas pensamentos estão, medos estão e até o cansaço pode te desanimar. Hoje o céu nos lembra de algo poderoso. Nenhum decreto na terra é maior do que o decreto de Deus. Antes de cobrar força, Deus envia pão. Antes de exigir avanço, Deus oferece descanso. E para entender e lembrar que se alguma voz nos fez parar, é tempo de ouvir a voz que vem do alto, a voz que vem dos céus. E o Senhor, Ele nos diz, levanta, porque o caminho ainda é longo. Lembre-se, não é o fim, mas é uma transição que nós vivemos dia após dia. E o céu é aquele que sustenta a nossa história. E assim como nós vivemos um encontro com Deus aqui na nossa casa, em cada culto, nós temos um encontro único com o Senhor. Deus fala conosco, Deus nos ensina e direciona as nossas vidas. E a palavra de domingo falou com intensidade aos nossos corações, através do exemplo de Elias, um homem de Deus, um profeta usado pelo Senhor. Nós fomos ensinados que precisamos dar ouvidos à voz do Pai e somente a esta voz obedecer. Deus quer falar conosco, Deus quer instruir os nossos passos e Ele quer conduzir a nossa vida. Então você que está nos acompanhando nessa hora também tem a oportunidade de ouvir essa voz dos céus para conduzir e direcionar toda a sua vida. Mensagem profética, mas é uma mensagem muito prática. Vai te ajudar muito. Vai trazer cura a muitos corações, vai trazer entendimento e revelação a outros corações. 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 1, acompanhe a leitura comigo. A palavra do Senhor diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos os profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã a esta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a própria vida. Quando chegou a Berseba de Judá, deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou onde havia uma giesta, sentou-se debaixo dela e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois ele se deitou debaixo da giesta e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeceira, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites,
até chegar a Horebe, o monte de Deus. Eu quero começar com uma voz tenta sobrepor o que Deus fez. Hoje, a partir dessa mensagem, eu vou conseguir te mostrar como que o inimigo da nossa alma trabalha. E é uma forma simples, mas muito eficaz, que tem tocado a vida de muitas pessoas. Porque 1 Reis, capítulo 19, o texto que acabamos de ler, ele nos coloca diante de uma tensão espiritual muito real. Por quê? Porque nós estamos vendo o movimento que acontece no capítulo 19. E o capítulo 19, ele começa no verso 1 dizendo assim: ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito. Então o capítulo 19 começa com um relato do rei Acabe a Jezabel dos feitos de Elias. Então ele mostra que nós temos Acabe contando a Jezabel o que Elias fez. E o que Elias fez está no capítulo 18. E o que Elias fez no capítulo 18 não é qualquer coisa. Porque o capítulo 18, nós vamos encontrar Elias no Monte Carmelo. Se você for com a gente na viagem para Israel, nós vamos aonde Elias orou e Deus respondeu com fogo. Elias está no Monte Carmelo, Elias ora e Deus responde com fogo. Como a gente vai acostumando a ouvir essa história, parece algo normal, não é. Por quê? Porque Deus está fazendo algo que ele nunca havia feito até aquele dia. É a primeira vez que Deus responde com fogo. E não é só o fato da visão de Deus fazer fogo descer dos céus. Nós temos outros impactos ali. Pela primeira vez, a nação de Israel se junta em uma só voz para dizer: só o Senhor é Deus. E não é só isso, tem mais coisas. Por quê? Porque depois de Deus responder com fogo, a nação reconhecer que só o Senhor é Deus, Deus vai abrir os céus e Deus vai derramar chuva. O que acontece no capítulo 18 é algo que marca a história bíblica do Velho Testamento. Só que no capítulo 19, nós vemos uma tensão. E aqui eu já quero começar a te ensinar, não só teologia, mas o que eu tenho visto, vivido nesses 30 anos de evangelho. Preste muita atenção nisso aqui. E isso aqui, muitos já passaram por isso. Você acaba de viver uma grande vitória, Deus acaba de fazer algo grande na sua vida. O que acontece em seguida? As trevas se levantam. Nós vamos ver que isso é um padrão na Bíblia. Sempre que nós estamos diante de uma grande vitória, o que nós precisamos? Vigilância. Pastor, eu não vou desfrutar da vitória. Você vai e deve desfrutar da vitória. Escute isso. Sua vitória pode ser pequena, sua vitória pode ser simples, sua vitória pode ser gigante. Celebre, celebre, celebre. Mas à medida que você celebre, não abandone a vigilância. Porque sempre que nós temos uma grande vitória, sempre que Deus se movimenta ao nosso favor, nós teremos um movimento das trevas contra nós. Sempre que há uma resposta de Deus na nossa vida, vai haver sim um contra-ataque das trevas contra a nossa vida. É por isso que muitos se encontram na mesma condição de Elias, que vamos falar. Porque nós nos empolgamos com uma grande vitória e saímos do lugar de vigilância. Então nós temos uma tensão. E aqui, irmãos, não é coincidência essa tensão vir depois de uma grande vitória. Porque Elias viveu uma experiência extraordinária. Fogo desceu do céu, Deus abriu os céus. Só que o que vemos no capítulo 19 é a maneira que começa. Porque capítulo 18, fogo dos céus. Capítulo 19, não começa com aplausos. Capítulo 19, não começa com celebração. Capítulo 19, começa com uma mensagem. Diga comigo, uma mensagem. Mais uma vez, diga, uma mensagem.
1 Reis 19:1, Acabe fez saber a Jezabel. Diminui o retorno para mim. Eu não sei se eu estou gritando, se eu estou falando. Está tudo bem aí para vocês? 1 Reis 19:1, ora Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito. E aí, olha isso aqui, capítulo 18. Deus respondeu com fogo? Sim. Mas o capítulo 19, Satanás não questiona o fogo. Preste atenção nisso. Porque o inimigo não discutiu o milagre que foi feito no capítulo 18. O inimigo não questionou aquilo que era uma realidade. Sabe o que ele faz? Ele envia uma palavra. Uma palavra. Porque o diabo sabe que muitas vezes ele não precisa tocar no altar. Escute isso aqui. Quando Elias, no capítulo 18, antes de Deus responder com fogo, sabe o que Elias fez? Elias restaurou o altar que estava quebrado. O altar estava quebrado por quê? Por quê? Porque Satanás introduziu Jezabel na nação, a Jezabel trouxe um culto pagão para a nação, o altar de Deus foi destruído. Então Elias, ele restaura o altar, Deus responde com milagre. Aí o que Satanás faz? Satanás não tenta destruir o altar. Satanás não tenta destruir o altar. Porque Satanás já sabe, ele não precisa tocar no altar. Ele precisa apenas ferir a sua alma. Deixa eu dizer algo para você. Destruir o altar dá mais trabalho do que destruir a sua alma. Destruir o altar dá mais trabalho do que ferir a sua alma. Então Satanás sabe que se ele ferir a sua alma, ele não precisa destruir o altar. Você destrói o seu altar por ele. Você faz o serviço dele. Satanás já entendeu que se ele tocar no altar de Deus, ele não pode contra Deus. Ele não é ninguém diante do Criador, diante do Eterno. Mas se ele conseguir tocar na sua alma, ele não precisa destruir o altar. Você próprio destrói o altar da sua vida. Estão comigo? Qual é a mensagem que Jezabel manda dizer? Olha a mensagem. Amanhã, a esta hora, eu acabarei com a sua vida. Guarde isso, guarde isso, guarde isso. Deixa eu corrigir aqui uma mentalidade errada dos crentes dentro da igreja. Por que errada? Errada. Eu vou corrigir ela. O que muitas vezes o cristão ele fala? Ah, pastor, o diabo está me retaliando, está tendo retaliação, está me atacando. E geralmente a gente associa isso a uma condição física. Uma doença. Satanás pode fazer isso? Pode. Só que eu quero te mostrar como que ele trabalha. Irmão, quando você está com uma vida com Deus, quando você vem de uma vitória, igual do capítulo 18, se Satanás tocar no seu corpo, você vai saber que é Satanás. Mas aí, Satanás não ataca Elias fisicamente. Escute isso. Satanás não atacou Elias fisicamente. Satanás atacou Elias emocionalmente e espiritualmente. Emocionalmente e espiritualmente. E ele fez isso por uma palavra. Ele fez isso por uma mensagem. Provérbios capítulo 18, verso 21. A morte e a vida estão no poder da língua. E aqui está nascendo um princípio espiritual poderoso. Nem toda batalha que você travar vai ser com espada. Nem toda batalha que você travar vai ser com espada. Nem todo ataque de Satanás vem com uma perseguição visível. Alguns ataques, eles vêm disfarçados de mensagens, de decretos, de diagnósticos, de sentenças humanas. Jezabel representa uma voz que tenta intimidar o que Deus está levantando. Paralisar quem foi chamado por Deus. Calar quem acabou de viver o sobrenatural. Tanto que Jezabel é uma mulher, é rainha.
Mas lá em Apocalipse, capítulo 2, verso 20, ela é representada como uma força diabólica que é introduzida dentro da igreja para gerar intimidação, engano e desgaste. 1 Reis 19:3 diz assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Satanás não precisou tocar nele, não precisou mandar um exército, Satanás precisou mandar uma palavra, uma mensagem. E aí a carta de Tiago vai dizer que Elias é homem como eu e você. Vamos lá para você entender a importância dessa pregação de hoje. Aí você me responda, todos. Porque a resposta de todos são iguais. A pergunta é pessoal, mas a resposta de todos é igual. Então me responda, você já orou alguma vez na sua vida e Deus fez cair fogo do céu? Responda. Vou perguntar de novo. Você já orou alguma vez? Alguma vez você orou e Deus mandou fogo do céu? Alguma vez a sua oração fez o Brasil todo se juntar e dizer assim, só o Senhor é Deus? Alguma vez você orou num tempo de seca e Deus abriu os céus e mandou uma chuva? Então, vamos ser sinceros. Quem é eu e você na fila do pão comparado com Elias nesse momento? E uma mensagem foi o suficiente para tirar o profeta do propósito dele. Imagina o que uma mensagem das trevas pode fazer no meu e no seu coração. Elias foi afetado. Eu e você também podemos ser. Então o segredo está em quem nós temos ouvido. Você faz parte da Imagine, é uma igreja que conhece de Bíblia, conhece de teologia. Você consegue me responder? Eu vou fazer uma pergunta teológica para você. Se Eva não tivesse ouvido a serpente, ela teria pecado? Não. Mais do que ouvir aquilo que Deus está falando, nós precisamos falar com Ele. E nós fazemos isso através da oração, através da nossa entrega, através daquilo que Ele está falando aos nossos corações. Precisamos entender e precisamos buscar ao Senhor em oração. Vamos juntos orar com a pastora Eliane Procópio. Que venha, ó Deus, o Teu reino sobre as nossas vidas. Que seja estabelecida na nossa casa, na nossa família, em tudo que temos, tudo que somos, a Tua vontade. No nome de Jesus nós clamamos, assim na terra como nos céus, que venha o Teu reino sobre nós, o Teu reino de justiça, de paz, de amor. No nome de Jesus nós clamamos esse reino sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E nós nos submetemos, ó Deus, à Tua vontade. Nós submetemos os nossos desejos, submetemos os nossos sonhos à Tua vontade. Que a Sua vontade seja soberana sobre nós. No nome de Jesus nós oramos, ó Deus, como filhas e como filhos. Dai-nos hoje, ó Deus, o pão de cada dia. Não permita, ó Deus, que falte o alimento em nossas mesas. Nós clamamos nesta manhã que haja um transbordar dos nossos celeiros. No nome de Jesus nós clamamos, venha com a Tua provisão sobre famílias nesta manhã. Toda escassez, no nome de Jesus submetemos ao senhorio de Cristo e que a Tua abundância possa nos alcançar. No nome de Jesus nós oramos, ó Deus, que o Senhor venha nos perdoar nesta manhã, pelos nossos erros, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos orgulhos. Ah, Deus, pela nossa soberba. Nós oramos nesta manhã no nome de Jesus.
submetemos a Ti, ó Deus. Que o Senhor venha nos perdoar, assim, ó Deus, como o Senhor também venha perdoar aquele, ó Deus, que tem nos ofendido. Que o Senhor venha encher o nosso coração de perdão. E assim como o Senhor perdoa, que possamos nós também perdoá-los, que possamos nós liberar o nosso coração, no nome de Jesus, de todas as amarras, de todas, ó Deus, as calúnias, de todas as infâmias, no nome de Jesus, perdoa-nos, ó Deus. Nós clamamos, ó Deus, no nome de Jesus, porque Tu és um Deus soberano, Tu és um Deus soberano, Tu és um Deus sobre todos. No nome de Jesus, que a Tua bondade possa nos cercar nesta manhã. No nome de Jesus, que a Tua bondade venha nos cercar nesta manhã. Esse é o ano do testemunho e nós queremos, ó Deus, testemunhar o que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias. No nome de Jesus, apresentamos ao Senhor cada um dos nossos alvos, cada um dos nossos sonhos e propósitos de 2016, 2026. Que a Tua bênção, que a Tua unção, que a Tua graça possa nos alcançar. No nome de Jesus nós oramos. No nome de Jesus nós oramos. No nome de Jesus nós clamamos, porque Teu o reino, Teu é o poder, Teu é a glória. Ah, Senhor, nós Te adoramos, nós exaltamos o Teu nome. Como é bom saber que esse Deus ouve e responde às nossas orações. Esse Deus está disponível. E aqui nesta casa, você já sabe, somos uma igreja que não para e nos reunimos de domingo a domingo. Em todos os dias nós estamos aqui para cultuar ao Senhor, para chamar a atenção dEle, e você e sua família são muito bem-vindos. No domingo nos encontramos em 2 horários, às 9 pela manhã e às 18 horas. Lembrando que às 9 nós temos um culto especial para a melhor idade e às 18 horas culto especial para os nossos adolescentes. Segunda-feira, às 6 da manhã, é o dia da oração dos homens. E à noite, às 19h30, temos um culto em inglês. Terça-feira, às 19h30, acontece o culto fé. Quarta-feira temos culto em 2 horários, às 16 horas e às 19h30, culto de libertação. Quinta-feira, às 19h30, o culto da família. Sexta-feira, às 19h30, culto renovo, e às 20 horas, culto Nesher para jovens 30+. E no sábado, a partir das 19 horas, acontece o Encontro Hype para toda a juventude. E para você que tem crianças de 2 a 13 anos, eles também cultuam ao Senhor conosco. Aqui no Ministério Kids também tem culto Kids, que acontece aos domingos, às terças e sextas-feiras. Nós estamos na Avenida Rui de Castro Santos, número 1991, no Granville. Aqui no Complexo Imagine, em qualquer dia, você e sua casa são muito bem-vindos. E nós já estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Imagine. E eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração. E eu quero te fazer um convite. Você acabou de ouvir os nossos horários. Não fique apenas aqui assistindo o nosso programa, mas venha participar conosco em um culto presencial, onde com certeza Deus vai falar ainda mais ao seu coração e de toda a sua família. Você acabou de anotar os nossos endereços e esperamos por você. Eu te encontro aqui em um culto presencial ou no próximo final de semana. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Ei, empresário, ei, RH, quer valorizar sua equipe de verdade? O cartão RV Mais Saúde é a solução completa. Invista em quem faz sua empresa crescer. Cartão RV Mais Saúde, contrate agora. 0800 340 9800.